Iniciamos a gravação. Vamos lá, Maurício, podemos começar. Juventude, boa tarde. Todo mundo está presente aí, pessoal que ainda está entrando. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui no segundo dia de ciclo de lives, né, que a gente organizou a parceria entre o Colégio Caetano e a PUC Minas. Mais uma vez agradecer aí a Ana, a Érica, que estão dando suporte. A professora Cláudia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui trazendo para os nossos alunos um enriquecimento nesse período de tanta incerteza. Então, uma voz que vai dar mais firmeza, mais tranquilidade para os nossos alunos em prosseguirem, né, na construção da vida profissional deles. Então, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo aí a essa parceria com o Colégio Caetano e passo a bola para vocês. Ok. Obrigada, Maurício. Prazer é nosso estar aí mais um dia com vocês, né? Essa parceria aí, com certeza. Ainda vamos ter mais 2 lives e muitas outras, né? Hoje, desafios da escolha profissional, né? Com a professora Cláudia Barroso, da Faculdade de Psicologia. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é mais uma live do PUC Minas com você. E, professora Cláudia, então, vamos iniciar? Vamos lá. Gente, obrigada, agradeço o convite em nome da PUC, obrigada, professor Maurício, e agradecer vocês, né, participantes, vocês jovens que estão aí, né, vieram prestigiar, né, essa conversa. Eu falei que é mais um bate-papo, para a gente falar um pouco desse momento, né, que é um momento, né, eu acho que são 2 momentos históricos, né, esse momento do isolamento social, o momento da pandemia, né, que estamos todos em casa, não escolhemos, né, de ficar em casa, eu tenho quase que certeza absoluta, né, que todos gostaríamos de, nesse momento, estar ali dividindo, né, na escola, na instituição, com os colegas, com os pares, né, é um momento, assim, que o jovem, né, valoriza, né, muito mais essa questão de estar com o outro, né, de estar com um amigo, de estar com um namorado, do que ficar, né, da forma que nós estamos, né, ficando em casa, né, com família. Não que a família seja um espaço, né, seja ruim, mas nós precisamos dos colegas, né? Então, de alguma forma, eu tenho certeza que vocês estão compartilhando entre vocês, né, através das redes sociais, mas assim, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Mas uma coisa eu tenho, né? Eu tenho certeza, né, de 2 momentos, né? Uma que é aquilo que nós estamos lendo, estamos ouvindo o tempo inteiro, né? Que isso tudo vai passar, né? Nós sabemos, né, que vai passar, nós vamos voltar, né? Eu não vou dizer que é o normal, porque não sei o que é normal, né, nesse momento, o que é anormal. Então, assim, vamos voltar, né, ao nosso cotidiano, do nosso dia a dia, quando também não sabemos. E assim, a outra coisa que eu acho extremamente importante é que vocês, né, jovens, né, eu não tão jovem assim mais, mas assim, vamos fazer parte, já estamos fazendo parte dessa história que ela vai ser contada lá na frente, né, para os colegas, para os filhos de vocês, né? Então, assim, isso vai fazer parte da história. E, assim, falar, né, de escolha profissional, né, nesse momento de isolamento, nesse momento, mesmo que vocês, né, estejam tendo aulas, né, com os professores, estão com esse contato, né, com os demais colegas, a gente gostaria de estar também compartilhando, né, o que eu vou escolher, como escolher, né, o que escolher. Então, assim, eu acho que mesmo nesse isolamento, não impede, né, da gente buscar, né, escolhas, que eu não vou chamar de escolhas, né, certas, né, mas escolhas que tenham mais a ver com o perfil de vocês, com o que vocês gostam, né, de fazer. Então, assim, mais uma vez, né, eu agradeço, né, eu acho que eu vou, né, vou colocar assim, vou fazer igual eu tenho feito.
vou falar um pouco, né? Eu trouxe um roteiro aqui, e professor, a gente sabe que o professor fala muito, então eu vou colocar um pouco, né, da situação, né, dessa escolha em momentos de pandemia, e depois eu abro para a gente também, para vocês colocarem algumas questões, dúvidas, né, fazerem observações. Então, assim, eu trabalho, né, eu sou psicóloga, já trabalho há muito tempo nessa área de orientação profissional, né, atendo, né, no consultório, as minhas disciplinas na PUC têm a ver também com a disciplina, e assim, e tem sido demandado, né, o tempo inteiro, né, essa questão assim, como, né, fazer essas escolhas nesse momento. Então, eu vou dizer assim, que é a mesma coisa, né, eu só acho que a diferença que muda, né, nesse cenário, é que eu acho que algumas profissões passam, né, a tomar um corpo maior, a tomar uma importância maior para a sociedade do que outras profissões, né? Então, assim, aquela coisa que eu escutava, né, da minha filha há um tempo atrás e de alguns jovens que eu recebia, né, no consultório, falando assim, mas o que eu quero ser mesmo é youtuber. Então, assim, a gente tem percebido, gente, que hoje, né, qualquer escolha que vocês forem, né, estão pensando, eu sei que está o ensino médio todos, né, então uns pensando mais, outros já, né, para poder fazer o Enem agora, qualquer escolha vai passar pelas questões científicas, né? Então, assim, o youtuber, né, é uma profissão? Mas assim, ela vai passar também. Mas é diferente, né, de uma, né, vou falar, né, vou puxar para o meu lado, né, eu vou pensar assim, a psicologia, ela vai mudar, né, daqui a pouco? Eu tenho certeza que a psicologia, né, tem mudado muito, mas é uma profissão que nós vamos continuar com ela, não é uma profissão que tende a acabar. Então, assim, todas as profissões que estão aí, cada vez mais, né, a gente sabe que não vai ser mais essa questão do senso comum, essa coisa assim, né? Vou fazer de conta que eu sou um profissional. A questão da ciência, ela cada vez mais vai ser muito forte para a gente, né? Então, assim, a descoberta dessa nova, né, dessa vacina, estudos, né, de questões estatísticos, né, da população, identificar, né, quem são, né, que perfil é esse dessas pessoas que adoecem. Então, assim, tem diversas áreas envolvidas nessas pesquisas, né? Então, assim, não é puramente a psicologia. Então, assim, quais são os sintomas, o que, né, que nós podemos fazer, né? A questão da saúde mental das pessoas que estão em casa, a questão da violência doméstica. Então, assim, a pandemia trouxe, né, contribuições, tem trago, né, contribuições enormes na nossa vida. E aí, fazer uma escolha, ela vai passar por isso tudo. Então, assim, claro que vão ter sempre, 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 gente, profissões que estão mais em alta e profissões que não estão tão em alta, né? Eu sempre, a hora que eu vou fazer a minha escolha, eu tenho que pensar muito nisso também, né? Do que eu gosto, do que eu quero, do que é o meu perfil, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar assim, essa profissão, né, tem mercado, como é que está o mercado para ela? Então, assim, mais na frente eu vou explorar um pouco mais isso na prática. Então, assim, o que é, né, fazer essas escolhas, né, na vida de hoje? Então, assim, vocês já pararam para pensar o que você gosta de fazer, né, todos os dias, né, levantar daqui a alguns anos, né, quando vocês entrarem na universidade, formarem, vocês já pensaram em levantar todos os dias para sair para trabalhar, ou então, né, para trabalhar em casa mesmo, que nós sabemos que essa questão do home office, essa questão assim, de alguns trabalhos, né, que eram feitos em algum local, hoje, né, ele está sendo feito em casa e isso não vai mudar muito. Algumas pessoas vão voltar para, né, para fora, mas se está dando certo, eu tenho certeza que essas coisas vão permanecer. Então, assim, você já parou para imaginar você levantando todos os dias, levantar segunda-feira e fazer alguma atividade, e essa atividade fazer parte da sua vida? Então, assim, a orientação profissional é uma maneira de abordar a escolha da profissão. E a escolha dessa profissão, eu acho que é fundamental vocês, né, entenderem que ela não vai ser mais para o resto da vida de vocês. Né? É uma profissão que eu escolho,
mas assim, eu termino meu curso superior, eu posso fazer um outro curso superior, ou eu vou fazer uma especialização, porque hoje, para ser um profissional de futuro, ninguém mais para de trabalhar, de trabalhar é ótimo, né? Nem de trabalhar nem de estudar. Então, assim, vocês vão terminar um curso superior e podem, e vão, e devem, e vão, porque o mercado vai exigir isso, que vocês continuem estudando. Então, eu posso, né, fazer... Eu, por exemplo, eu fiz a psicologia graduação e depois eu fiz uma pós-graduação, um mestrado na área de engenharia da produção. O que isso tem a ver, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? E depois eu fiz doutorado na educação. Então, assim, cada vez mais, né, que tipo de profissional é esse que o mercado quer? Um profissional que seja um profissional generalista, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer um recorte, que eu tenho que pegar uma área da psicologia, né, e me aprofundar, me estudar mais, eu também tenho que saber conversar com outras áreas, né? Então, eu tenho que saber também dialogar com outros profissionais. Então, é por isso que nós acabamos buscando outras profissões, outras especializações. Então, assim, a área, né, a orientação profissional, ela acaba abraçando características de quem escolhe a profissão e de quem tem dúvidas de que profissão deseja seguir. Então, assim, a dúvida, gente, ela é ótima que a gente tenha dúvidas, né? Porque se tem dúvidas é porque eu faço perguntas, se tem dúvidas é porque eu acabo conhecendo ou desconhecendo, né, algumas profissões. E isso faz com que, né, eu tenha que buscar informações a respeito dela. Então, assim, a dúvida, né, ela é boa, mas ela só não pode ser algo constante, né? Eu não posso ficar, né, o ensino médio inteiro na dúvida. E que bom, talvez, que eu tenha, né, 2 ou 3 opções, né, para escolher. Ai, Cláudia, mas eu penso em 2 ou 3 cursos completamente diferentes, né? Uma live que eu falei recente, um jovem falou assim, mas eu penso, né, na área de exatas e na área de humanas. Cada vez mais a área de humanas tem que conversar, nós temos que fazer cálculos, então tem hora que a gente fala assim, eu vou para humanas, né, porque é mais fácil, eu vou para humanas porque eu não tenho que fazer conta, mas cada vez mais a gente tem que trabalhar com estatísticas, a gente tem que trabalhar, as pesquisas são cada vez mais quantitativas. Então, assim, hoje nós precisamos de entender um pouco de cada área, né? Ser muito bom naquela profissão que eu escolhi, mas eu tenho que dialogar com todo mundo. Então, quando falamos da escolha, estamos falando de uma série de escolhas. Quando falamos de carreira, não dá para pensar na carreira como no passado, que era aquela coisa que a gente entrava, né, começava uma carreira numa empresa e eu acabava assim, aposentando naquele lugar. Isso não vai acontecer mais, né? Então, assim, fazer um projeto de carreira, fazer um projeto profissional é pensar nessa progressão. E isso envolve lugares que eu vou trabalhar, isso envolve cursos que eu vou fazer, né, especializações que eu vou fazer. Então, assim, a carreira, ela acaba sendo uma sequência de papéis. Então, por exemplo, sou psicóloga, né, tenho o meu consultório, mas eu presto serviços para a empresa e sou professora. Então, assim, dentro da psicologia, eu tenho vários papéis que eu exerço, né, dentro da mesma profissão. Então, assim, isso quer dizer que é uma sequência de trabalhos que nós vamos executar. Então, a carreira, hoje em dia, ela estende para toda uma vida, né? Então, ela envolve não só o trabalho, mas a gente tem que separar também, né? Que ela vai envolver, né, as questões da sociedade, que eu falei ali, a guria mesmo, né? Como é que está esse mercado? Ela vai envolver, né, questões familiares, né? Então, assim, como que a minha família me vê nessa função, me vê nessa profissão? Então, assim, ela envolve a carreira, ela nunca está sozinha, né? Então, ela envolve uma série, né, de situações mais complexas, né, dentro da sociedade. Então, assim, o mundo do trabalho hoje, ele passa a ser mais complexo e diferente do que ele era há 10, 15 anos atrás, né? Justamente por isso, porque eu formava, começava, ou eu era profissional liberal, que é aquele profissional que não tem carteira assinada, trabalho, né? Eu sou, por exemplo, um advogado e tenho meu escritório, né? Sou um engenheiro, tenho minha construtora. Ou então é aquele profissional
que ele vai ser um empregado. Então, assim, quando ele é profissional liberal, ele tem as suas contas a pagar, ele mesmo, né, ele vai fazer o salário dele, que é diferente daquele empregado que tem a carteira assinada, que alguém vai depositar, né, que a instituição vai depositar um salário na conta dele todo mês. E esse mercado de trabalho, né, eu falo que ele mudou porque provavelmente, gente, esse tipo de relação de trabalho, ele está acabando, né? Então, não sei se a geração de vocês, né, vocês vão ser trabalhadores de carteira assinada. Então, assim, vocês devem ter conversado muito isso, né? Estão conversando na escola de vocês, que é a questão do profissional empreendedor. Então, cada vez mais, independente de qual profissional, de qual profissão você escolha, você tem que ser um profissional empreendedor, né? Você vai ter o seu próprio negócio. Então, tende, né? Isso tudo que nós estamos vivenciando na economia, no nosso país, a gente percebe, né, que cada vez mais esses empregos de carteira assinada, né, como eu tenho, como o professor de vocês, né, o Maurício tem. Então, assim, isso a gente está percebendo que ela vai só diminuindo. Então, assim, esse é o novo mercado de trabalho. Então, assim, é muito importante que a gente comece, né? Então, assim, quem está lá começando o ensino médio, é importante conversar sobre profissões, é importante conversar sobre mercado de trabalho, é importante vocês, né, ouvirem o que os professores, né, têm a dizer com relação, né, a esse mercado, a essas escolhas, né? Então, assim, quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente se informa, né, para esse mercado, a gente fica, né, na hora de fazer realmente a escolha, a gente tem uma bagagem maior. Né? E eu vou falar mais assim, né, do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. Porque, assim, o que eu não gosto, o que eu não quero também, a gente vai ver que é muito importante. Então, assim, a gente desde pequeno vai criando modelos, né, de trabalho, né, modelos que vão se relacionando com as carreiras. Então, assim, os modelos que nós temos inicialmente são quem? Os nossos professores, né? Então, assim, se eu gosto, né, daquele professor, se eu tenho uma simpatia por aquele professor, eu acabo gostando da matéria dele, né? Ou se eu tenho uma afinidade com aquela disciplina, eu acabo também tendo, né, uma afinidade diferente com o professor e vice-versa. Um outro modelo, né, de profissão que nós temos são a família, né? Então, assim, nossos pais, né, parentes próximos, né? Então, é muito importante a gente entender, assim, como, né, que cada uma dessas pessoas elas se relacionam com a profissão. Então, assim, se eu tenho um pai, né, ou uma mãe, ou um parente muito próximo que chega e sempre, assim, tem uma referência, né, importante, uma referência boa, né, daquele dia a dia dela de trabalho, com certeza ela vai passar isso para o filho, né? Com certeza ela vai passar isso, né, para o sobrinho, para o neto. Então, assim, as nossas referências são essas pessoas, né? Como que elas lidam com a profissão, com o trabalho delas. Se é positivo, eu vou enxergar essa profissão de uma forma diferente. Agora, se é negativo também, eu vou, assim, achar que o trabalho não é muito bom ou que essa profissão não é muito boa. Mas é importante lembrar que não são só eles, né, os profissionais dessa área. Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor que o pai é jornalista e a mãe é assistente social. Então, a mãe, como assistente social, adora o trabalho dela, né, trabalha demais, sempre tem falado no trabalho de uma forma positiva, e o pai, talvez assim, né, com a formação lá, né, de jornalismo, ele talvez não se identifique muito com a profissão, ou está no momento que não é muito legal. Então, assim, a gente tende a achar, né, que o curso de assistente social ele deve ser melhor do que o de jornalismo. Por quê? Porque são as referências que nós temos. Então, assim, a gente sabe que não necessariamente é só dessa forma, mas essa é a bagagem que eu vou tendo, né, no decorrer do meu desenvolvimento, né, pessoal e profissional, né, que eu vou vendo em casa. Então, assim, a gente tem que pensar, né, que tomar uma decisão, né, pode se aproximar muito de uma vida real.
Então, assim, como que é isso, né? Não quer dizer, eu acho que uma coisa muito importante é o seguinte, não quer dizer que porque, né, eu gosto muito de matemática, é que eu vou ser uma ótima pessoa na área exata. Não, eu tenho afinidade com matemática e, de repente, eu quero fazer um curso de humanas, por que não? Então, assim, a gente tem que tentar separar duas coisas, né, que eu acho fundamental. Adoro, né, por exemplo, gosta de malhar, gosta de esporte, alguma coisa nesse sentido. Não é porque, né, você gosta disso tudo que você tem que fazer educação física. Então, talvez você goste porque gosta de cuidar do corpo, porque sempre foi estimulado pela família a fazer um esporte. Mas aí eu tenho que saber, né, o que é e separar essas duas coisas, né? Por que eu estou associando, né, a fazer o esporte, né, e fazer educação física? Talvez pode ser que seja verdade. Então a gente tem que saber separar essas duas coisas, né? Para saber relacionar o que as coisas estão relacionadas. Então, entender, né? Eu acho que uma palavra-chave é entender qual que é o trabalho real, né? Então, o que é o trabalho real? Então, assim, qual que é o papel de um profissional da área de educação física? Ele pode trabalhar numa academia, ele pode trabalhar, né, numa clínica de reabilitação. Um profissional de educação física, ele pode ser um personal. Um profissional de educação física, ele pode trabalhar numa equipe, né, de uma clínica multidisciplinar. Ele pode trabalhar, aperfeiçoar e trabalhar, né, que é uma tendência do nosso país, pensar nos idosos, né, que a população tem aumentado. Então, por exemplo, ele vai trabalhar, se especializar e trabalhar somente com idosos, né? Então, ele vai fazer toda uma ficha, todo um acompanhamento para idosos. Então, assim, esse é um pedaço do trabalho, né, do educador físico, um preparador, por exemplo. Então, assim, ele levanta cedo. Onde que ele trabalha, né? Ele trabalha na academia, ele trabalha dando aula, né? Esqueci da educação física, ele pode ser um professor da escola, ele trabalha numa instituição com outros profissionais. Então, assim, qual que é a rotina de trabalho dele? Quantas horas, no mínimo, ele precisa trabalhar por dia? Ele trabalha, né? Outro dia alguém me falou aqui, foi hoje, na hora do almoço. A minha filha falou assim: fulano pediu para sair do emprego, ele é farmacêutico porque ele trabalhava sábado. Então, gente, a gente tem que pensar nisso tudo também, né? Então, assim, qual que é, né, a minha carga horária de trabalho e qual que é o meu período de trabalho? Então, assim, estou lembrando aqui daqueles profissionais, né? Eles sempre contratam pessoas, né, que falam mais de um idioma, né? Geralmente o pessoal de letras, pessoas para trabalhar no navio. Então, para trabalhar no navio, o pessoal que trabalha com nutrição, que trabalha com culinária, tem diversos médicos, tem tudo no navio. Então, você vai trabalhar no navio, você tem que saber que você vai ficar, né? Eu não trabalharia nem um dia. Primeiro que eu tenho pânico de navio, mas assim, se eu precisar, né? Não sei. Então, assim, hoje você faz um cruzeiro, né? E você vai ficar assim 30 dias no mesmo lugar. E quando sai, né, quando ele para lá, tem alguma parada, você vai passar assim um dia numa cidade e depois volta para aquele lugar de novo. Então, assim, você gostaria, né, de trabalhar nesse lugar? Mas ganha muito bem, Cláudia. Então, assim, ganha bem, mas será que é só ganhar bem? Né? O salário, ele é muito importante na nossa vida. Mas, em primeiro lugar, é a identificação com o que eu faço. Eu tenho uma palavra que eu sempre falo com os meus alunos, que é assim, os olhos têm que brilhar, né? A hora que eu falo daquela profissão, a hora que eu faço aquela atividade, então os olhos têm que brilhar. Então, assim, será que os seus olhos, eles vão brilhar trabalhando 20 dias no navio, e depois você fica, sei lá, 20 dentro de casa e depois volta para o navio de novo? Então, assim, é isso, eu gosto dessa profissão, né? Hoje um aluno falou comigo assim de manhã cedo: professora, eu quero, né, fazer, né, já estou fazendo psicologia, mas não quero nada de ficar sentado no consultório, naquele lugar fechado. Então, assim, isso você tem que observar, né? Então, assim, sou uma pessoa que gosto de trabalhar com gente, sou uma pessoa que já prefiro ficar mais quieto, planejando. Então, assim, é se conhecer, né? Eu acho que, já vou entrar nessa parte, que uma das coisas extremamente importantes, né, na hora de fazer
uma escolha profissional, é, em primeiro lugar, se conhecer. Então, assim, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu quero para mim? Então, assim, eu vou escolher, né, ser professor, né? Eu quero ser professor. Então, assim, antes a gente via que quem entrava, né, da profissão de professor eram particularmente as mulheres, né? Homens, eram poucos homens, né, que davam aula para gente e tal, e depois isso foi mudando, né? Aí vem a graduação e essas coisas vão mudando. E assim, e o que é, né, a função de professor? É só chegar aqui na frente, falar com vocês? Não, o professor tem que estudar, o professor ele tem que preparar a aula, o professor ele tem que preparar exercício, preparar provas, e especialmente hoje com a tecnologia, a gente tem que ter, assim, ser o mais dinâmico possível, né? Até para trazer coisas interessantes para vocês. Na sala de aula já tinha uma exigência grande. E agora, né, fazendo online, que, né, eu tenho que usar mais dessa criatividade. Então, assim, primeiro se, né, conhecer, né, quem sou eu, para que você, lá na frente, tenha a liberdade de fazer essa escolha. Então, assim, a liberdade, né, você vai dizer assim, o que você, né, vai escolher e o que você não escolhe. Então, por exemplo, gostaria muito de fazer, né, ciências sociais e gostaria também de fazer engenharia química. Que uma coisa tem a ver com a outra. Então, a hora que a gente escolhe, gente, a gente abre mão de alguma coisa. Né? Então, assim, não dá, né, para falar as duas coisas. Né? É muito comum a gente, não é muito, não, vou falar um pouco, sou exagerada. É um pouco comum a gente ver, né, alunos que passam em 2 vestibulares e que tentam fazer os 2 cursos, né, simultaneamente. Mas chega num determinado ponto, gente, que a pessoa acaba se identificando mais com um, ou ele termina os 2, ou então ele larga algum pela metade. Né? Então, assim, fazer escolhas, né? Então, por exemplo, eu saio, meu pai fala assim, olha, eu vou te dar o dinheiro para você comprar esse tênis, né? E é um tênis só. E você chega na loja e gosta de 2, né? Eu gostei dessa cor, eu gostei dessa também, eu gostei desse modelo e gostei desse. Então, assim, o que é que você pode comprar? Né? O que você vai comprar? O que você vai adquirir? Você vai ter que abrir mão de um dos 2, né? Você vai poder levar só um. E o curso, você pode até levar os 2, né? Mas, assim, por que eu estou fazendo essa escolha? Por que eu estou falando da engenharia química e por que eu estou falando do serviço social? E aí, eu tenho que entender, né, que é o segundo momento da orientação, né, é conhecer as profissões. Então, assim, o mais importante é que eu pense assim, olha, eu vou estudar, né, qual que eu preciso ter uma nota de corte maior? É para engenharia, né, ou eu preciso mais para o serviço social, né, mais ou menos. Então, por que também que eu estou escolhendo? Porque é mais fácil? Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Então, assim, eu escolho, né, se eu escolho de uma forma impulsiva, né, sem me conhecer, né, essa profissão, o risco é muito grande, né, de eu ter que fazer um outro vestibular, apesar de que o vestibular, eu falo, tem, né, o Enem está aí, o vestibular também, mas, assim, é mais um semestre, né, o ideal seria se eu conseguisse acertar no primeiro momento, mas se não, nós temos outras oportunidades. Então, assim, eu tenho, né, que pensar assim, eu preciso, né, para essa profissão, eu preciso estudar mais, eu preciso, além, né, do ensino médio, eu também tenho que fazer um cursinho para isso. Então, assim, as consequências, né, quando eu não penso, quando eu não pesquiso a profissão, elas acabam sendo mais complexas, né? Tem uma pesquisa, né, do MEC, que ele vai dizer que, assim, uma porcentagem de aproximadamente, né, 30% a 40%, né, de pessoas, eles entram no curso de graduação e acabam ou desistindo do curso, ou então eles acabam mudando de curso. Então, assim, por isso que essa escolha, né, por isso que fazer a orientação, ela acaba sendo muito importante, né, para eu não desistir no meio do caminho, para eu não falar assim, mas não era bem esse curso. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, é um semestre que você já andou, são 2 semestres, né? Então, eu acho isso que
fazer, né, de uma forma consciente, eu acho que você encurta, né, acaba encurtando mais esse tempo, né? Então, assim, por isso que é bom pensar de como, né, fazer essa escolha. Então, a escolha ela vai ser um processo, assim como a orientação profissional. Então, por exemplo, se vocês entrarem hoje, né, a Ana colocou ali, né, tem o Mundo PUC. Dentro do Mundo PUC tem uma simulação do que a PUC está chamando, né, de uma orientação vocacional, né, profissional, não sei se eles mudaram o nome, mas assim, é tipo um teste pequenininho, né, é um teste que te leva, né, a mostrar assim, isso não é uma orientação mesmo, é assim, é um teste que é legal, que foi feito, né, por profissionais capacitados, e que ele vai te mostrar assim, gosto mais de trabalhar ao ar livre, gosto mais de trabalhar em ambientes fechados, eu gosto de trabalhar com natureza, eu gosto de trabalhar com atividades mais burocráticas, mais repetitivas. Então, assim, ele te dá uma noção de algum curso. Se você está, assim, totalmente perdido, ele te dá uma noção disso. Mas isso não quer dizer que, assim, ele vai ser 100% assertivo do que parar para você refletir. Ele é mais um instrumento, né, que vocês, né, acabam achando também na internet, mas que é uma simulação, né? É um programinha muito legal que vocês podem participar. Então, assim, ela é um processo que o jovem procura, né, um especialista que vai estender, né? Que também é um processo, né? Porque tem gente que acha que é uma coisa mágica, que até mesmo no processo de orientação, que você vai lá, faz 8 sessões, 10 sessões de orientação com um profissional, você acaba achando que é um oráculo, né? Você vai sair lá, olha, agora eu vou achar a solução. Não é bem isso, você vai olhar para você mesmo e ver coisas que você gosta, você vai afunilar, você vai tirar umas, colocar outras, descobrir outras. Então, assim, essa, né, é uma solução, mas que também ela não vai te dar resposta nenhuma, né? Como esse programa que tem lá no site da PUC, ele também vai te dar, assim, sugestões de algum curso que você poderia ir. Mas é você que também vai buscar isso, né? E se conhecer. Então, assim, o autoconhecimento, ele vai dizer do ponto, né? O que é o autoconhecimento? Então, assim, eu vou escolher essa profissão ou essa, né? O tênis eu posso trocar, o tênis, depois eu posso ir lá, né? Ir na loja e comprar outro par, ou então ir lá trocar a cor. Mas o curso superior é algo mais complexo, porque ele acaba sendo algo para a vida da gente, né? Ele vai ficar, né? Apesar de eu ter falado que não vai ser o único, mas ele está aí, ele vai fazer parte, né, da sua vida. Então, assim, eu sou, né, um engenheiro químico, mas eu também trabalho, né, com outras coisas, né, no mercado, eu fiz administração. Então, assim, você vai ter essa identidade, né, profissional marcada com vocês. E a profissão, né, a gente também precisa, né, nos escolher para poder escolher, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, eu já falei, saber quem eu sou, que é o mais importante, né, como que eu sou, então, assim, sou uma pessoa mais sistemática, sou uma pessoa mais organizada com as coisas, então eu sou mais metódico, então eu tenho que pensar se esse trabalho que eu estou escolhendo vai ser um trabalho dentro do meu perfil, né? Dentro do que eu gosto de fazer. Quais são os meus interesses, as minhas qualidades, as minhas vulnerabilidades. Então, por exemplo, né, dependendo do curso que eu escolher, eu tenho que saber que eu tenho que estudar muito, muito, investir muito em determinadas disciplinas, né, as quais talvez eu não tenho, né, tanta vontade, tanto prazer. Né? Então, assim, qual que é a minha percepção de mundo? Né? O que eu vejo? Né? O que eu espero desse mundo? O que eu projeto? Né? Que tipo de visão, né, que eu tenho desse mundo? Né? O que me dá prazer? Isso é fundamental. Né? Vocês já pararam para pensar o que dá prazer para vocês? Né? O que me instiga, né? Então, assim, quais são as suas questões? O que eu queria descobrir? Então, eu acho que, assim, perguntar, né? O que eu quero descobrir, né? O que eu gostaria, né, de deixar marcado, né? De ser uma marca
por exemplo, estou vendo aqui, né, um aleatório, né, que marca que a Carla queria dar para esse mundo, né, como profissional, né, então, na sociedade. O que me motiva, o que fazer, né, que tipo de exercício, de atividade que me motiva, né, de atividade no dia a dia que vai me motivar. O que não conseguiria fazer de jeito nenhum. Isso é muito importante. Então, assim, falar tudo que eu quero, mas também o que eu não conseguiria fazer, né? Em hipótese alguma, eu conseguiria fazer. Outro dia eu fui, né? Eu sou voluntária num lugar e me colocaram, né, como voluntária para poder ficar vendo, né, um lugar que tem, né, agora não tem mais, né? Mas é um lugar que está sempre muito cheio, né? Tem em média 500 jovens, né, reunidos, né, em alguns momentos específicos da semana. E aí, uma das funções que eu tenho, gente, é ver se tem alguém passando mal, e assim, não sou da medicina, mas eu tenho que ajudar essas pessoas. Eu fico pensando, meu Deus, eu rezo todos os dias para que ninguém passe mal, porque assim, eu fico pensando, gente, eu não escolhi medicina porque eu não consigo, né, acudir ninguém, eu não sei fazer isso. Mas eu acho que assim, né, colocaram, eu vou como voluntária, tenho gostado do trabalho, ninguém até hoje, agora com a pandemia eu não estou trabalhando como voluntária, mas assim, eu me lembro, ano passado, meu pai passou mal, assim, na minha frente, foi desmaiando. Eu não sei de onde apareceu uma força que eu peguei, né? Pus a mão, né? Que ele estava caindo no chão, pus o braço, assim, isso tudo pelo instinto. Segurei para ele não bater a cabeça, e logo ele acordou, foi tipo um pequeno desmaio. Então, assim, o que eu dou conta e o que eu não dou conta de fazer de jeito nenhum, né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente se perguntar. Então, assim, existem muita coisa acontecendo aí fora, né? Vocês sabem que tem muita coisa mudando. E, às vezes, a gente deixa de cuidar daquilo que está dentro da gente, né? Então, assim, um dos exercícios que mais, né, eu vejo que os jovens têm dificuldade é justamente isso. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, né, e que eu faço e que faço mais por obrigação, e aquilo que eu não gosto e que eu não faço de jeito nenhum. Então, assim, é entender isso, né? Aí a sociedade, a gente cria um modelo de mundo que quer e valoriza, né, quem tem e quem não tem. Ou seja, né, as profissões, né, mais uma vez entra nisso, né? Aquelas profissões que geralmente dão status, né? Então, a sociedade valoriza muito isso. Eu me lembro quando eu fui fazer psicologia, que já tem muito tempo, né? Meu pai falou assim, você vai fazer psicologia? Eu falei, vou. Ele falou assim, mas é um curso, né, de esperar marido. Ai, mas eu tive tanta raiva, né? Porque, assim, era um conceito da sociedade, um curso esperar marido. A gente demorei tanto para casar que, assim, nunca pensava, não passava isso. Eu queria ser uma boa profissional. Então, hoje eu falo, se eu tivesse escolher outro curso, eu faria novamente a psicologia. Mas, assim, qual que é o conceito, né? Outro dia eu estava falando, né, para uns jovens também de uma escola, e aí os alunos falaram assim, mas então como é que a gente fala com o pai, né, que o curso quem escolhe, né, somos nós? É difícil ficar aqui na minha posição, é muito fácil, né? Eu sei que eu venci, né? Eu, na época, eu falei, eu quero psicologia, eu vou fazer psicologia, independente se é de esperar marido, se não é, não tinha nada a ver, né? Mas eram conceitos. Então, assim, a sociedade tem muito isso, né? Não, mas você vai fazer esse curso, né? Então, assim, é o curso que eu escolhi, é o curso que eu tenho vontade, independente se tem esse peso, né, para a sociedade ou não, né? É você quem vai fazer esse curso, é você que vai cuidar da sua carreira e da sua profissão, né? Então, assim, a gente tem que pensar assim, eu estou fazendo um curso para mim, para minha família, para a sociedade, é um curso que dá status ou é um curso que eu quero, né? É um curso que eu gosto. Então, assim, tem uma pessoa que vem na minha casa, né? Não tem a ver com curso superior, mas tem a ver com a profissão. Ela, de vez em quando, vem aqui em casa, conserta roupa, ela é uma costureira. Então, eu tenho máquina na minha casa, eu acho isso, assim, uma coisa maravilhosa. E ela fala, Cláudia,
é a minha profissão, né? Então, assim, ela já é aposentada, mas ela costura, ela vai na casa das pessoas e costura. Ela tem aquilo como a profissão dela e ela é profissional de costura. Então, assim, hoje a gente chamaria, né, de você tem um estilista, né, que vai fazer, né, você vai fazer um curso de moda, que está muito em moda, né, fazer design de moda, e aí você depois passa, né, o que você desenhou, o que você construiu, o que você pensou, né, daquele tecido e tal, para alguém costurar. Então, assim, essa costureira, ela não fez um curso superior, provavelmente ela não fez um curso superior, né, a grande maioria delas, mas é uma profissão. Então, assim, a sociedade cria, né, esses modelos, né, e é natural, muitas vezes, alguém, né, se perguntar, né, quem é você? A pessoa pode te responder, eu sou um engenheiro, moro numa casa, né, no interior de Minas Gerais, e as pessoas acabam se apresentando assim, né, a gente tem muito disso, né, quem é você? Né, o quem é você não é a Cláudia, né, quem é você é Cláudia, eu trabalho na PUC, é Cláudia, eu sou psicóloga. Então, assim, e se eu não for mais, né? E se eu não tiver na PUC, se eu não deixar de ser psicóloga, eu acho, dentro da minha carreira, eu acho que não. Mas, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito assim, se você perde, né, essa profissão, ou se você perde, né, eu não estou aqui mais nessa casa. Então, assim, qual que é a nossa essência, que eu vejo que é muito importante para a gente? Os meus valores, né? Quem que sou eu, né? Qual que é fazer essa... Eu acho que, assim, a geração, gente, de vocês, não vou dizer que é a minha, que é, né, as demais, não tinha muito essa preocupação, mas eu vejo que vocês, essa geração que está aí, tem uma preocupação muito, né, muito maior do que nós tivemos e temos, com a questão da comunidade, com a questão do social, com essa questão da sustentabilidade. Então, assim, vocês vêm de uma geração que vocês têm outro tipo de preocupação, sabe? Eu vejo que o dinheiro é muito importante para vocês, mas eu vejo que a satisfação também faz parte muito maior do que quando eu tive que escolher, que era muito, né, para ter uma independência, ter uma certa autonomia da família, né? Então, eu acho que vocês pensam muito mais assim, o que eu posso, essa profissão, pode contribuir com a sociedade? O que eu vou, né, deixar do meu legado? Né? É isso que eu estou falando da essência. Então, assim, o momento da escolha, né, nós temos uma dificuldade de enxergar, né? E muitos, né, de nós, né, de vocês, têm pensamentos, né, de escolha sem fazer uma análise. Né? Então, assim, vão pensar, por exemplo, TI. Ninguém hoje de TI, gente, não tem um profissional de TI. Se tem alguém desempregado, é porque tem alguma coisa errada. Ou ele não se atualizou, ou assim, tem algo errado com ele. Mas o profissional de TI, todo mundo está empregado. E empregado está muito bem. Se ele sai de um emprego, ele já consegue outro rápido. Então, assim, por que você vai buscar, né, para escolher um profissional de TI? É porque está super em alta no mercado, ou porque você realmente gosta dessa área, né? Então, ou porque está dando status, ou porque não tem desemprego. E também, se você falar que está escolhendo, né, por duas razões, pelo salário e pela vontade, isso também eu acho que é muito legal, pelo menos você deu conta, né, de fazer fazer essas associações. Deixa eu ver meu horário. Nossa, eu tenho 1 hora, Érica. 40 minutos. Ai. Então, deixa eu falar duas coisas extremamente, tudo é importante, mas eu não posso deixar de falar isso. Então, conhecer a rotina da profissão, gente, entrevistem pessoas, né? Então, se vocês querem fazer, vão pegar lá o TI de novo, perguntem, né? Vão atrás de alguém que já é formado, que já está no mercado, pergunta a carga horária de trabalho, como que ele ingressou, né, nessa profissão, como é que foi a formação dele, quanto que ele ganha, você pode perguntar, não precisa ser tão direto, mas você fala assim, em média, quanto que você ganha, tem que trabalhar muito, você tem mais de um emprego. Então, assim, tudo que você tem curiosidade, entrevistem as pessoas, vão atrás, né, desses profissionais. Eu acho que é extremamente importante, a PUC Minas faz isso muito bem, de vocês conhecerem, né? Poder assistir alguma aula, conversar com algum coordenador daquele curso que você quer fazer. Então, assim,
busquem informações daquele curso, né? Não é só se ele está bem no mercado, se ele, né, tem uma procura muito grande, se ele está em alta, se ele não está em vias de ser extinto, mas assim, procure saber, né? Conheçam as disciplinas do curso, né? Então, todo site da PUC tem isso. Procure saber assim, quais as disciplinas que eu vou estudar, isso é muito importante. A dica que eu sempre falo, toda conversa minha, entre na internet, no Guia das Profissões, lá tem todas as profissões que são oferecidas no Brasil. Então, de repente, você quer um curso que não tem aqui, né? E não tem em Belo Horizonte, não tem em Minas, mas onde que tem esse curso? E lá vai falar, vai ter assim, uma pequena síntese. Mas, assim, não tem nada mais rico do que conversar com os profissionais da área. Então, eu já falei de vocês fazerem o exercício de quem sou eu, do que eu posso fazer. E deixa eu ver o que é mais, para finalizar aqui, para vocês pelo menos fazerem um pouco de perguntas. De saber, né, o Enem, né, quem vai agora, né, fazer o Enem. Ainda bem, né, que foi marcada uma data, porque eu acho que, assim, além do isolamento, né, o pessoal que está aí, né, para fazer a prova, estava numa indecisão, para que eu vou estudar? Mas lembre-se sempre, gente, quem estuda, quem está saindo, vocês acabam saindo na frente, né? Então, assim, enquanto alguém está lá, né, meio mole, não vou estudar, não. Então, assim, aproveitem desse momento. E assim, pensar, né, que sempre as profissões também, eu falei no início, elas estão muito interligadas, né? Então, eu posso pensar, né, hoje, né, cada vez mais o pessoal tem nos procurado assim, eu sou da área de tecnologia, eu queria desenvolver um programa dentro da psicologia. Então, assim, as pessoas estão interagindo cada vez mais com outras áreas. Então, no mais, é isso, né? Eu quero dizer, né, que é um tema, né, falar de orientação profissional é um tema extremamente importante, instigante, e a gente poderia ficar aqui, né? Já passei meu tempo mesmo, então, assim, a gente podia ficar o tempo inteiro conversando. Mas estou disponível, né? Se vocês, né, quiserem e devem fazer questões, estou à vontade. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora, pela apresentação. Aqui no chat não teve nenhuma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Alguém quer postar? Gente. Está todo mundo tranquilo com relação às escolhas? Isso é bom. Acho que está tranquilo. Luísa? Também eu imagino que sim, Duda. Isso. Você já escolheu, Duda, seu curso? Desde sempre, tipo, desde pequenininha, eu sempre quis fazer medicina, a vida inteira. Muito bem, muito bem. E assim, você vai trabalhar, você vai ser uma médica que vai trabalhar com o quê? Aonde? Você já pensou? Eu quero ser cirurgiã, mas a área, assim, eu ainda tenho dúvidas, sabe? Tipo, se eu quero ser pediatra ou cardiologista. Tem médico na sua família? Não, pior que não. Legal. E nós estamos precisando muito de médicos dedicados, né? Sim. Você sabe que aquele médico, assim, que vai para o SUS, né? Uhum. Né? Vai passar por um pedacinho de cada coisa. Mas é bom, que bonito, né? Desde pequenininho é isso. Mas, assim, é legal você já ter isso, mas investiga também, né, várias possibilidades. Você sabe que PUC Minas tem Betim Contagem, tem 2 cursos de medicina, né? 2 unidades oferecem medicina. E Poços. Isso. Poços de Caldas. Professora, tem 2 mãozinhas levantadas. Eu vi uma mãozinha, Fernando e Matheus. Então, querem perguntar? Na verdade, não é uma pergunta. É porque eu sempre também tive Na verdade, não era bem selecionado. Eu tive muitas variações nos campos que eu quis escolher, mas eu sempre soube que eu quis estudar fora. Uhum. Então, pelo menos para mim, isso já estava decidido. E desde o 9º ano, eu faço pesquisas sobre faculdades fora, meio de entrada e relações, esses tipos, né? Porque eu tive dúvida entre engenharia aeroespacial, filosofia e neurociência.
acabou que no final eu optei pela neurociência, porque eu sei que eu posso integrar a física e também a filosofia no meio do curso. E a neurociência está super bem, e você vai para os Estados Unidos, né? Neurociências é lá, não é isso? Na verdade, não só nos Estados Unidos. Para ser sincera, eu também estava olhando no Reino Unido, que é um auge, principalmente na Europa em si. Porque os Estados Unidos, querendo ou não, eu fiquei um pouco descrente com os acontecimentos desse ano, né, em relação ao racismo e a problemas sociais. Então, eu não vou deixar de me candidatar, mas eu acho que é uma coisa muito triste de se acontecer num país que é tão engrandecido por pouca coisa, talvez, digamos assim. E é um atraso ainda, né, Fernanda? E assim, você falou uma coisa que eu não toquei, né, não deu nem tempo, que é muito, muito importante, gente, é saber que vocês serão profissionais do mundo, né? Então, vocês podem formar aqui, né, ou estudar fora, mas vocês têm que ter essa abertura de abrir caminhos, que esses caminhos não são mais só caminhos nacionais, né? São caminhos quebrar fronteiras mesmo, fazer a opção, né, de talvez estudar aqui e depois trabalhar fora, ser convidado para trabalhar fora, ou ir embora como a Fernanda e vá mesmo, sabe, Fernanda? Eu tive uma experiência do doutorado 1 ano fora. Isso ninguém vai te tirar. Então, assim, siga, né, eu falo muito assim, siga os seus sonhos, né, os seus objetivos. Isso é muito legal. Né? E você já tem uma pesquisa aí pronta, né? De qual universidade, né? De onde, e fazer essas escolhas mesmo, né? Porque o racismo no nosso país também está no mesmo nível, né, Fernanda? Muito bom. Tem uma pessoa, né? Tem um rapaz. Acho que ele abaixou a mão. Ele desistiu? Eu tinha levantado a mão que nessa questão de escolher uma área para se trabalhar, eu sempre tive muito em mente que eu queria fazer ciência da computação. Eu já cheguei a pensar em outras, tipo, psicologia também, eu acho uma área muito interessante, mas aquela questão que você falou de você saber escolher aquilo que você gostaria de estudar, o que você tem mais afinidade e aquelas características que você não gostaria de participar, de não ter. Uhum. E aí eu sempre acabo optando mesmo por ciência da computação, por, sei lá, preferir mais a área de ficar sentado mexendo em um computador por muito tempo. Uhum. Professora, tem o Samuel também, que colocou aqui no site. Ah. Quem está terminando o terceiro e não sabe o que fazer? Risos. Ô, Samuel, faça essas perguntas, né? O que você gosta de fazer? Pesquisa, né? Entra no site, o Guia da Profissão, ele vai te ajudar em várias coisas, né? Você vai lendo, não é, né, aquilo que eu falei, não é porque você tem uma disciplina que você gosta que você vai fazer, né, um curso voltado para ela. Mas, assim, pense nas suas características, né? Coisas que te interessam mais, que tipo de rotina de vida que você tem ou não tem rotina. E aí vão lembrando, né? Quais são as profissões. O importante, gente, de tudo, né? Primeiro se autoconhecer, mas eu acho que para fazer uma escolha, né, mais assertiva, é conhecer as profissões. O que essas profissões fazem? Eu não quero dizer, né, nomes, mas assim, a PUC tem muito disso. Cada hora os alunos vão para um curso e tal, e tem alguns cursos que a gente percebe direitinho que o aluno foi sem conhecer o que o profissional daquele curso faz. Então, ele fica conhecendo ali na prática. Então, eu acho que o mais interessante é fazer essas pesquisas, né? Então, assim, onde que o advogado vai trabalhar? Qual lugar, né? Quais os espaços de trabalho que tem para ele? Será que eu me adaptaria, né, nesse lugar? Será que eu consigo, né? Tem gente que fala assim, quero ajudar as pessoas, mas ajudar em que sentido? Né? Eu posso ajudar fazendo trabalho social, eu posso ajudar, né, sendo uma médica, eu posso ajudar sendo uma psicóloga, mas assim, quando fala muito isso, primeiro eu acho que está querendo se ajudar, né? Então, assim, é fazer pesquisa mesmo e vai eliminando. Olha, isso aqui eu gostaria muito, isso eu acho muito interessante, e vai fazendo as escolhas por aí.
E tem, né, né, esse programinha que eu falei, que é pequeno, né? E tem as ajudas de orientação profissional também. Se você quiser, a PUC Minas tem, né? Já tinha, não lembrei de falar isso, gente. A PUC Minas tem, nós oferecemos, né, através dos nossos alunos que estão formando, com a supervisão, né, de professores, sou eu e tem mais um, você pode fazer o trabalho de orientação profissional. E agora online. Mês passado tiveram vários alunos fazendo atendimento. Se você quiser, pega o telefone e você se inscreve, porque está na hora. Os meninos começam a fazer os estágios agora. Seria muito legal você participar. E você não paga, é de graça. Faz online da sua casa com uma pessoa. São no máximo 8 encontros no semestre. Seria muito legal se você fazer. Estou fazendo convite. Como é que ele chama mesmo? Samuel? Samuel. Então, Samuel, pega o telefone com a Érica e com a Tereza e aí inscreve e nós indicamos um aluno para você fazer a orientação. Está feito o convite para o Samuel e para quem quiser. Nunca, gente, tinha esquecido disso, vocês me lembram. Igual olha que bobagem. É tanta coisa, né, professora? Tanto projeto. Então, estamos lá, disponíveis. Não vamos te falar a sua profissão, tá, Samuel? Você que vai descobrir, né, a partir, né, da ajuda das atividades que vão ter. Não tem teste, é somente atividades que vocês vão fazer uma vez por semana. E cabe no seu tempo. Então, deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma questão, que aí fica aí como uma última questão, que é da Larissa. Acho que o que mais complica é o medo de não ser o que imaginamos ou não conseguir de primeira. Uhum. É porque isso é verdade, ô Larissa. Não tem aquela frase, eu sei que nada sei, né? Então, é mais ou menos isso, né? Vocês estão se descobrindo, vocês estão se conhecendo. As mudanças, elas vão acontecer o tempo inteiro. Então, assim, pode ser da profissão e pode ser também da mesma profissão, você escolhe uma outra área. E tem um caso, né, que eu gosto muito de contar, essa aluna está formando hoje com a gente. Ela começou a fazer odonto, ela fez odonto até a metade do curso, e na época, eu era professora dela. E ela sempre assim, sentadinha na frente, e um dia eu estava trocando, ela gostava muito de fazer pão, eu falei assim, eu adoro pão, mas eu não sei fazer pão. E aí ela contou que ela fazia odonto. Eu falei assim, mas você fazia odonto? Você terminou? Estava no começo? Não, professora, já era metade do curso. E ela teve muita dificuldade de largar esse curso para ir para psicologia. E assim, ela descobriu e está super feliz. Né? Isso eu estou dando um exemplo concreto da psicologia. Não quer dizer que ela está feliz porque ela está na psicologia, mas ela descobriu o curso. Então, gente, nós temos que lembrar, né? Tem um aluno meu que está fazendo uma pesquisa agora, ele é engenheiro, tem mais de 40 anos. E ele resolveu estar terminando a psicologia. Ele falou, Cláudia, eu quero pesquisar isso. Por que eu tenho uma profissão e agora eu estou mudando? Gente, está sendo super, super, super comum. As pessoas, nós vamos viver muito, né? E vamos viver com muita saúde. Então, assim, vamos viver com 85, 90 anos e vamos viver bem, porque não adianta você ficar vegetando. E as pessoas estão percebendo, né, que elas podem fazer uma segunda opção. Eu participei de uma feira de profissões uma vez, que a escola convidou vários pais que tinham mudado de profissão depois de muito tempo. Então, tinha um pai empresário lá, não lembro que ramo que ele tinha falado, o pai virou músico, gente. O cara estava assim, super feliz porque ele estava fazendo algo que ele descobriu no decorrer da vida. Então, isso vai, né? Foi quem que perguntou, Luísa? Eu não lembro quem pergunta. Quem foi? Peraí, deixa eu voltar. Uma mulher. Larissa. Ô, Larissa, então, assim, não tenha medo, sabe? Porque, assim, nós estamos em desenvolvimento. Então, se você escolhe e não foi aquilo que você queria, você vai fazer outro curso, né? Talvez, gente, pode ser muito comum também, dentro do próprio curso, a gente descobrir, né, uma outra área. Então, assim,
isso faz parte, né? E vocês estão no momento, né? A juventude é muita coisa acontecendo, né? Muita coisa borbulhando. E, assim, você tem que fazer um tanto de coisa e ainda escolher uma profissão, né? Que vai ser algo que vai ficar com você por um tempo. Então, assim, não tenha receio disso, né? Isso vai fazer parte mesmo. E tem horas, gente, que tem pessoas com mais de 50 que ainda não sabem o que ele quer da vida. Então, imagino vocês, no auge aí dos 15, 16, 17 anos, né? Então, assim, se deu direito. Mas é bom investigar, né? Pesquisar, procurar informações. Professor, só eu acho que vamos terminar aqui com a Thaísa. Ela levantou a mão. Você quer falar, Thaísa? Quero. Eu queria comentar que ela falou sobre o pesquisar os cursos, né? Mas eu sou o contrário. Não sei, né? Às vezes é normal, mas até 2 anos atrás eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. E agora, quando eu estou no 2º ano, vai chegando mais próximo, e a cada vez que eu pesquiso de um curso diferente, eu me apaixono por ele também. Aí eu vou e adiciono na minha lista. Então, assim, a cada dia eu tenho mais opções, e não uma só, que é o que eu tinha há 2 anos atrás. Mas, Thaísa, você sabe o que vai ajudar? Vai continuando fazendo sua lista. Isso é muito legal. Aí, se você conseguir, no segundo momento, entrevistar os profissionais da área, faz um pequeno roteiro do que você gostaria de saber. E entrevista essas pessoas das áreas. Por aí, talvez você comece ou a gostar mais, ou então você começa a eliminar alguns. Então, isso é importante. Nós temos hoje, no Brasil, isso estou com dados assim, do começo do ano, tá, gente? Da revista do Guia das Profissões, nós temos mais de 260 cursos no Brasil. Só que do 260, a engenharia, vamos pegar ela um curso clássico, né? Então, a engenharia, a gente tinha, assim, civil, a mecânica, elétrica, metalúrgica. Hoje, gente, tem tanta engenharia, então, assim, acaba que os cursos, eles vão sendo básico, ele tem a formação básica, e depois ele faz assim, aí ele começa a abrir como se fosse uma especialização, tá? Estou falando uma bobagem, não é uma especialização, mas ele faz recortes, né? A engenharia aeronáutica, a engenharia de automação, então, assim, ele vai abrindo, mas a base da engenharia é igual à medicina, né? Você vai fazer medicina e depois você vai para tanto lugar, coitado. Aí tem os médicos que eu acho que eles não dão conta e ficam na clínica geral mesmo, né? Desculpa, mas assim, é mais ou menos isso. Então, não tem, gente, muita mudança. Então, olha direito, Thaísa, de repente você vai ver que um está dentro do outro. Então, o curso mesmo, né, da Tereza e da Érica, né? Não sei muito bem o que elas são. Sei que elas são do jornalismo, da publicidade. Vão abrindo, gente. Comunicação, jornalismo, publicidade, cinema, propaganda. Relações públicas. Relações públicas. Olha que coisa legal. Então, assim, se você for pegar, elas têm uma relação. Então, assim, é entender um pouquinho mais e pesquisar. De repente, você ama um desenho industrial, gosta de fazer desenho industrial. Mas eu vou fazer arquitetura. Você nem sabia que tem essa opção do desenho industrial. Então, assim, é por isso que eu falo, conversem com as pessoas depois que você fez essa pesquisa, que eu acho que é fundamental, tá, Isa, para você descobrir. Aí depois você vai eliminando, né? Vai fazendo os recortes, né? Ou então descobre outras, né? A profissão é esse mesmo. O leque é muito amplo, por isso dá dificuldade também de vocês escolherem. Tá bom, muito obrigada, professora, pela exposição, pela participação aí. Obrigada aos alunos. Obrigada, Maurício, com a Pequitita aí do lado. Ela está escolhendo a profissão, né, Maurício? Está atenta, Cláudia. Você precisa ver, antes mais cedo do que na hora, né? Cláudia, professora, obrigado mais uma vez, tá? É muito enriquecedor. E eu tenho certeza que os nossos alunos eles vão poder aproveitar essas informações da melhor maneira
maneira possível. Agradecer mais uma vez a Ana Tereza, a Érica, né? E desejar a todos uma boa tarde aí. Boa Obrigada, tarde. Isso, Até obrigada, mais, gente. gente. Boa Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada.